Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu, a Letícia. Esse ano estamos estudando o Velho Testamento, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Estamos na semana de Êxodo 14 a 18, 13 a 19 de abril, com o tema Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Então hoje, para quem está ouvindo a gente só no Spotify ou em outras plataformas, a Carol não está conosco, está visitando o nosso querido Brasil. Então vamos aqui entrar para poder entrar nesse estudo, eu queria que a gente recapitulasse um pouquinho o capítulo 13 de Êxodo. Lá no finalzinho, depois, se vocês lembram, aconteceram todas as pragas, né? E Deus, no fim, a última de todas era de proteger os primogênitos através, né, do sangue na porta, ou senão os primogênitos iriam morrer. E aí, o que acontece então? Ele salva os primogênitos de Israel, dos israelitas, e os egípcios não seguiram a voz do Senhor, né? Então, Faraó finalmente deixou eles irem. E aí, eu vou ler lá no 17, ele fala: aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que estivesse mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e retorne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho no deserto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel armados da terra do Egito. Então aqui a gente já vê o porquê que eles foram para o grande Mar Vermelho. Por que não simplesmente ir pela terra seca? Né? E o Senhor, ele sabia que eles não estavam prontos. Então, uma analogia que eu ouvi que eu achei bem interessante eu queria que a gente imaginasse um passarinho numa jaula. Esse passarinho nasceu de pais passarinhos que viveram em jaulas, que nasceram de pais passarinhos que viveram em jaulas. Então, a vida inteira viveram em jaulas. E aí, quando finalmente abre essa porta da gaiola, ele só olha para fora. Ele não sabe o que fazer. Ele olha a imensidão e tem medo. Tem medo de pular para fora, tem medo. O que vai acontecer se eu for para fora? Um gavião vai me pegar, eu não sei voar. Nem tenta voar, ele prefere ficar dentro da gaiola, protegido de algo que ele não conhece, do que sair para fora. E eu acho que é muito disso que a gente vai ver hoje aqui nesse estudo, que são essas pessoas que só conheciam a escravidão, só conheciam viver daquela forma. E aí, quando eles vão para fora e encontram uma dificuldade, já sentem medo, já sentem que não, peraí, vamos voltar, eu prefiro voltar do que estar aqui no meio dessa dificuldade, né? E eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre como isso pode refletir na nossa vida, né? Isso é muito amoroso, né, do Senhor. E eu sei que você usou o exemplo do passarinho, mas também é um grande trabalho com outros tipos de animais que fazem isso, né? Tá lá o leão no zoológico, e eles querem soltar o leão para ir morar na reserva. Eles não podem simplesmente botar o leão lá, porque senão o leão vai morrer imediatamente, porque ele não aprendeu isso, né? Então é um trabalho desses cientistas, desses cuidadores de animais selvagens muito bonito. E o Senhor, só do fato do Senhor fazer isso, mostra o quanto ele amava o povo, porque não é realmente só libertação, né? Ó, pronto, libertei vocês, beleza. Se vira. Ele ainda continuou passo a passo preparando o povo. E eu também penso que ele faz isso ainda conosco. Né? Se você pensar do jeito que né, lá Joseph Smith, aquele passo a passo, linha por linha, preceito sobre preceito. É tudo uma preparação, porque se o Senhor simplesmente desse pra gente todos os mistérios do mundo, a gente não ia estar preparado. Então, que lindo que ele faz esse trabalho de dar um pouquinho e ensinando e moldando a gente para que a gente possa cruzar
Um mar vermelho, ou, né, chegar à Terra Prometida. Eu fico imaginando que talvez essa forma de levar eles até o Mar Vermelho era como se fosse um túnelzinho saindo dessa gaiola. Vou te levar por aqui. Lá na frente você vai ver que tem mais alguma coisa. Mas eu não vou simplesmente abrir a gaiola e falar, você tá livre, né? Ele estava ainda guiando, e eram muitas pessoas, né? Nas escrituras falam que eram, acho que 2.000 homens. Vamos lá abrir a escritura. Corrigindo, achei aqui, Êxodo 12, 37, 38. Ele fala ali, partiram os filhos de Israel de Ramessés, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os pequeninos. E adorei, e Sem muita mistura contar. de gente. Sem Ovelhas, contar. vacas, Isso, Gado. e muita mistura de gente. E uma grande multidão de gado. Sem Nossa, contar as gente. mulheres, sem contar as crianças. Então, 600.000 eram apenas homens. os homens. E eu imagino que homens naquela época era o quê? Se não conta crianças, talvez então acima de 20 anos, talvez 15. É. Mas aí é interessante que era muita gente, né? E se eu imagino que se uma pessoa tem uma certa preocupação, passa para outra, que passa para outra e bum, né? Assim, todo mundo começa a ter esse mesmo receio, esse mesmo medo. E aqui no 40 ele fala, né? O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, isso que você estava falando, eles realmente não... sabia, não conheciam. O avô, o bisavô deles já estavam lá. Eles não conheciam outra vida. Eu fico imaginando que eram histórias distantes de como que Exato. era antes daquilo, mas não era uma realidade, né? E é exatamente isso que vocês falaram, como o Senhor é uma obra de amor, como o Senhor ama seus filhos mesmo e quer guiá-los para o bem, né? Ele quer nos trazer de volta para Ele. Eu acho que muitas vezes a gente não entende as intenções do Senhor como filhos. E às vezes é quando crianças, né, ou adolescentes que brigam com o pai porque o pai e a mãe colocam limites e regras, vamos supor, né? E a gente não entende, que acha que tá limitando a gente. Mas não, é pro nosso crescimento, é porque a gente não tem a maturidade para viver outras coisas. Tudo tem seu tempo, né? Então, é lindo de ver que o Senhor, como vocês já falaram, fez isso com o povo, né? Como Ele ama o seu povo. E ama até hoje, como a gente tava falando. O que vocês diriam para as pessoas que olham para esse número e pensam, nossa, mas por que tanto? Por que o Senhor demorou tanto? 420 anos, por que não foi só 50 anos, 100 anos de prisão? Não é cruel 420 anos? Eu acho, Ana, que, na minha opinião, assim como o povo saindo, né, de Nauvoo, tudo levou tempo, tudo. Por que que demorou 40 anos para construir um templo? Por que que o Senhor não ajudou eles a terem mais recursos, mais cedo, mais força, mais gente conhecendo o evangelho sem. Por que que eles tiveram que sair do Missouri? Porque, sabe, assim, toda a história do evangelho, toda a história de Cristo requer sacrifício. E eu acho que o povo, naquele momento, eles estavam crescendo em números e eles precisavam reconhecer a mão do Senhor. Uma das coisas que eu vejo nessa história é que eles não tinham acesso a poder servir o Senhor, né? Tanto que Moisés vai lá e fala, deixa a gente viajar por 3 dias para que a gente possa servir o Senhor. Deixa a gente só poder adorar ao nosso Deus. E nem isso o faraó queria deixar, né? Então, eles não tinham uma congregação, eu imagino, né? Eu imagino que eles não tinham um momento de poder se ensinar sobre o evangelho. Eu acho que era só passado de pai para filho mesmo. Eles só conheciam uma religião com vários deuses, né? Que era o que era pregado ali em volta deles. Então, claro, é muitos anos. Mas eu imagino que também, além de ser para que o povo pudesse reconhecer a mão de Deus depois, também, nesse caso, é um pouco do que a gente já falou antes, né? Sobre o povo de Jacó vindo para lá, sobre o povo que o Senhor meio que preparou aquela terra para vir o povo dele, para proteger ele, o povo de guerras exteriores. Então ali o povo dele estava crescendo em número, o povo do Senhor estava crescendo em número, de certa forma protegidos. Então, esse tempo todo, talvez podia ter sido menos, 100 anos, tal, mas aí também não seria um número tão grande. Então, acho que de certa forma também era para que fosse um povo numeroso, para que o povo do Senhor realmente crescesse e pudesse popular a terra com
pessoas que viessem do sacerdócio de Deus, né? Não sei, minha visão. Claro que a gente não tem a resposta, né, dessa pergunta. Então aqui são só as nossas opiniões pessoais, né? Mas eu fico realmente pensando, né? Isso foram gerações, através de gerações, de orações não sendo ouvidas, né? O quantas mães, pais, crianças oravam todos os dias pedindo para serem libertos, só esperando, esperando e esperando, e isso não acontecendo. Você viveu uma vida inteira e o que você tanto tá pedindo pro Senhor Não é respondido da maneira não é na qual você tá respondido na qual você tá esperando, né? esperando, né? Mas eu gosto de pensar que, e eu sei que Deus não esqueceu, né, esse povo. O atraso, entre parênteses, né, de responder essas orações, não era porque Deus estava negligenciando ou esqueceu de seus filhos, mas eu realmente acho e eu acredito muito em tudo tem um tempo certo, né? Quando começou a escravidão, Moisés nem era vivo. Moisés tinha que ser esse profeta que ia resgatar, eu penso, né? Então, tudo, o Senhor, tem muitos outros eventos que a gente não sabe o porquê de tudo que aconteceu, mas que para esse dia tinha que ser esse faraó, tinha que ser esse profeta, tinha que ser aquele povo. E eu acho que todos nós temos na nossa vida pessoal esse tempo no Egito, né, em que a gente se prende ou preso a um pecado, ou preso a Um erro, um vício, ou as coisas da vida, né? Fica desempregado, o que acontece, Uma uma doença. E eu não vejo isso como uma punição, né, do Senhor. Eu acho que essas coisas são tudo preparação. E eu acho que a gente só tem que mudar o jeito que a gente vê. E é aquilo que a gente já aprendeu em algumas semanas atrás, mas obviamente a gente sempre vai aprender as coisas quando a gente tá falando do Evangelho de Jesus Cristo. Mas na igreja a gente tende muito a falar no tempo do Senhor. E é realmente isso. Eu fiquei pensando quando você falou, Ana, do atraso, né? Que na nossa visão humana é um atraso, porque nosso mundo imediatista, ainda mais agora, na década que a gente escreve, a gente espera a resposta logo, liga, espera que a pessoa vai atender. Então, é realmente no tempo do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, envolve o arbítrio das pessoas. Mas algumas coisas acontecem na nossa vida, e acho que eu estava conversando disso com a Carol uns dias atrás. Eu não sei se, assim, às vezes, não é que é para aquilo acontecer, mas porque aquilo aconteceu, existem coisas que eu vou aprender. Não, aquilo aconteceu só para aprender aquilo. Sabe assim? Eu acho que depende, por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Então, através das ações do Senhor na nossa vida também, na vida a gente aqui vê do povo, do profeta, dos profetas, ele cumpre muitos propósitos. Eu sinto isso, várias coisas assim, que são pontuais na minha vida, eu vejo que muitos propósitos foram cumpridos. Não foi uma coisa só, foi só para aprender aquilo. Não, eu pude ter muitas coisas ali em que a minha vida pôde melhorar e mudar. E eu acho que essa é uma das coisas que está acontecendo aqui com esse povo. Né? Eles estão aprendendo tantas coisas de uma vez só. A confiar no Senhor. A botar a confiança deles no Senhor e não no braço da carne. E isso é algo muito desafiador, que é como a Ana falou. Todos nós vamos ter várias coisas na nossa vida que vão testar ou provar, né? E fazer com que fique mais forte a nossa confiança no Senhor. O Senhor não foi eles que tirou eles dali, não foi o Senhor que libertou eles. Então é o Senhor que vai continuar guiando eles. Tá, Laís, muito fácil, né? Pensar assim. Então vamos continuar no estudo pra gente ver como o Senhor vai procedendo isso. Isso, eu tenho uma citação aqui que eu queria só ilustrar o que a gente está conversando aqui, para encerrar esse assunto de esperar. É justamente um discurso chamado Esperar no Senhor, do presidente Holland. E é de outubro de 2020. Se vocês lembram o que estava acontecendo em 2020, era Covid ainda, né? E ele começa o discurso dando vários exemplos, né? De, inclusive, Covid, câncer, várias coisas ruins, dificuldades que acontecem na nossa vida. E ele fala assim, quanto tempo esperamos por socorro para as dificuldades que enfrentamos? E quando suportamos desafios pessoais
enquanto esperamos e esperamos, e a ajuda parece demorar tanto para chegar? Porque a demora se os fardos parecem ser mais pesados do que podemos suportar? Ao fazermos essas perguntas, podemos, se tentarmos, ouvir um grito ecoando de uma escura e úmida cela durante um dos invernos mais frios já registrados nesse local. Ai, gente. Ó Deus, onde estás? Ouvimos das profundezas da cadeia de Liberty. E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Até quando tua mão será retida? Até quando, ó Senhor? Até quando? Não somos os primeiros, tampouco seremos os últimos a fazer tais perguntas, quando a tristeza cair sobre nós ou quando uma dor em nosso coração persistir. Neste momento, não estou falando de pandemias ou de prisões, mas estou falando a respeito de vocês, de sua família e de seu próximo que enfrenta inúmeros desses desafios. Falo a respeito do anseio de muitos que desejam se casar, ou de muitos que são casados e desejam que seu relacionamento seja um pouco mais celestial. Falo a respeito daqueles que têm de lidar com uma aparência indesejável devido a uma condição médica grave, talvez para a qual não existe cura, ou que enfrentam uma batalha por toda a vida com uma anomalia genética, para a qual não há solução. Falo a respeito da luta contínua contra desafios relacionados à saúde mental e emocional, que pesam na alma de tantas pessoas que sofrem com essas dificuldades e no coração daqueles que amam e sofrem com elas. Reconheço que até mesmo essa longa lista de coisas pelas quais nós mesmos talvez esperamos não aborda as grandes preocupações econômicas, políticas e sociais que nos confrontam coletivamente. Ao trabalharmos e esperarmos juntos pelas respostas a algumas de nossas orações, ofereço a vocês minha promessa apostólica de que elas são ouvidas e são respondidas, embora às vezes não sejam respondidas no momento e da maneira que desejamos. Mas elas sempre são respondidas no momento e da maneira que um Pai onisciente e eternamente compassivo deve respondê-las. Meus amados irmãos e irmãs, rogo para que compreendam que aquele que nunca dorme nem cochila se preocupa com a felicidade e a exaltação final de seus filhos acima de tudo o que um ser divino tem a fazer. Ele é o puro amor, gloriosamente personificado, e Pai misericordioso é seu nome. Então, só para fechar aí, eu sei que eu passei muito tempo falando dessa lista gigante que o Elder Holland falou, e que, como ele diz, né, não cobre nem um terço aí das coisas que nós sofremos, mas o nosso Pai Celestial, ele está tão ciente e ele conhece tudo. Então, a gente tem que ser paciente, assim como esse povo. Eu não sei por que eles ficaram 430 anos lá. Eu não sei por quê. Mas as orações foram respondidas. No tempo do Senhor. E é interessante que, terminando ali o 13, eles falam, né, que o Senhor, ele, lá no 21, ele fala, o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Imagina isso, você está saindo da sua escravidão e você já, assim, ele já teve muitos milagres até aqui, né? Das 10 pragas, dá para ver que ele protegeu muito o povo, os israelitas, né? Em contraste com os egípcios. E além disso, eles estão saindo ali, eles estão libertos, sendo guiados por nuvem e fogo. É um milagre, né? Assim, você vê e fala, não, a mão do Senhor está aqui. Ótimo. E aí, então, a gente vai para o 14, e o povo dos egípcios começa a indagar o faraó, né? Como assim? Você deixou eles irem? E eles vão sair assim, sem mais nem menos, né? Pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, voltou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram, por que fizemos isso? Havendo deixado ir Israel para que não nos sirva? Então o povo começou a reclamar, apesar de terem visto tudo que a mão do Senhor pode fazer. O povo
egípcio ainda... Sim, ainda assim, né, infligiu, né, o faraó e falou assim, não, esse povo aqui... É porque assim, né, gente, imagina eles também ficarem sem os escravizados que eles tinham. Sim. Aham. É uma Eles tinham vida que viver totalmente... diferente. A vida ia mudar muito, né? Mas assim, a gente vê de novo que a gente pode ver milagres na nossa vida, mas a gente ainda pode tender a voltar para o nosso homem natural e voltar a reclamar e voltar a não ver. E aí, quando você citou o versículo que fala que o Senhor guiava eles, né, iluminava e tudo, o caminho, fiquei pensando como a gente tem que pedir para o Senhor, Senhor, por favor, me ajuda a ver, me ajuda a continuar vendo a tua mão, eu sei que ela tá ali, mas me ajuda a ver, porque eu preciso disso, né, eu preciso ver que o Senhor tá me guiando, para eu poder continuar sendo grato, para eu continuar reconhecendo o Senhor, porque eu não sou nada sem ti, eu não sou ninguém, eu tenho a tua mão, sabe assim? Eu já senti isso, mas... E aí o povo voltando, né, amargurado. E aí o faraó sente a mesma coisa, né, Lê? Bom, então, realmente, como assim eu deixei? Bom, eu penso assim, meu filho já morreu mesmo, o senhor já levou, já não tem mais nada. Não tem nada a perder. Não Vou tem pegar nada esse a povo de perder. volta. Só a sua vida, né? Exatamente. É. Mas tudo bem. Mas é interessante aqui de novo. Esse aqui também é um exemplo de o quanto sinais, demonstrações de milagres não fazem ninguém mudar. Uhum. Porque aqui eles viram milagres acontecerem, mas mesmo assim não foi o suficiente para eles terem um testemunho de que o Deus deles era realmente o Deus, Uhum. né? Então, às vezes a gente fala, e se Deus me mostrasse um sinal, Porque o sinal não assim- é a coisa mais importante. E o E senhor sabe assim que disso. eles viram, né, o povo tá ali fugindo, e assim que eles viram pra trás, eles veem esse povo, né, os egípcios vindo, e já reclamam. É. Primeira coisa que eles fazem é reclamar. Nossa, mas não tinha sepultura suficiente no Egito? Você quer que a gente morra no deserto? Pô, falaram isso para Moisés, né, no versículo 11. Não havia sepulcros no Egito para que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizesse isso, tirando-nos do Egito? Né, então, assim, eu imagino a frustração que deve ter sido para Moisés, né? Como assim? Eles não estão enxergando um pilar de fogo guiando a gente no meio da noite? Mas é aquela coisa, o senhor também, muitas vezes, os desafios não vão ser tirados da nossa vida. Eu acho que a gente sente muito isso também quando a gente vê pessoas, amigos, enfim, pessoas que a gente conhece que estão se batizando e entrando para a Igreja de Jesus Cristo. É muito importante a gente sempre lembrar, os desafios vão continuar. A diferença é que a gente tem agora a companhia do Espírito Santo. E a gente pode começar a ter mais discernimento, chegar mais próximo do Senhor para saber como enfrentar isso. Eles não estavam livres ali do que poderia acontecer com eles, né? E eu acho que é isso, eles achavam que agora estamos libertos e a gente não vai ter problema nenhum mais, enfim, não vamos ser perseguidos e não é isso, né? E você vê como é interessante o trauma. O que o trauma faz com o nosso corpo, com o nosso cérebro. Esse era um povo cheio de trauma. Eles eram açoitados, eles morriam de fome, eles estavam realmente num cativeiro emocional e físico. Então, assim, sair desse abusador, né, que era o Egito deles, foi muito difícil. E eu não julgo eles por murmurarem, porque é o trauma. Sabe, eles viram lá, e agora o que a gente fez? Agora eles vão vir aqui pegar a gente, Vai vou ser de volta, pior vai ser ainda. pior ainda. E É o que eles conhecem. o cérebro começa já automaticamente ter essas reações. E voltar que para eles coisas não têm- familiares. Exatamente. Tipo, eles já estavam acostumados a serem Então é melhor a açoitados, gente serem voltar punidos. lá. Ai, agora a gente vai morrer aqui no deserto. Não, vamos voltar. Então é muito. Eu sinto muita compaixão. É claro que eu entendo, né, que a gente não deve murmurar e tal. E realmente a gente vai ver aqui eles murmuram muito. Eu acho que é importante a gente tentar nos colocar no lugar deles, o que eles poderiam estar pensando, né? Os traumas que eles estavam carregando, a dificuldade. Então, é muito difícil. Eu, no meu trabalho, eu não sou terapeuta, mas eu trabalho muito com pessoas que têm traumas. E o modo que eles veem a vida, enxergam as coisas, é muito diferente do que uma pessoa que não carrega os traumas. Eu trabalho às vezes com refugiados. Eles têm uma visão, e eu não quero generalizar aqui, né, que todos os refugiados, mas alguns deles
carregam um trauma que tá todo mundo contra mim, ninguém me aceita, eles nunca se sentem confortáveis o suficiente, seguros o suficiente. E isso causa vários problemas por eles terem esses sentimentos, né? Então, é um trabalho, eu imagino que Moisés, além de ficar um pouco frustrado com eles, ele devia ter um trabalho de muita, tipo assim, compaixão, de tipo, calma, gente, né? Vamos continuar, Eu vamos acho que ter é por isso- paciência. Talvez é por isso que o Senhor continua sendo misericordioso com esse povo, porque ele sabe das marcas, né, que eles carregam no coração deles. E aí eu só queria ir então pro próximo milagre que acontece. Eles chegam ali no Mar Vermelho, estão encurralados, estão frustrados ainda, mas Moisés então ele abre o Mar Vermelho, né? Que o Senhor prometeu algo que a Ana até chamou a atenção. A gente estava estudando no carro, né, revisando algumas coisas, e ela falou ali, né? Sim. Quando em Êxodo 14, 16, o Senhor está falando para Moisés, né? E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. E daí eu fiquei pensando assim, mas se a gente abrir o mar, Vai ficar uma aguinha vai ali ficar uma ainda. aguinha ali, né? Porque a areia tá molhadinha. Não, ele prometeu terra seca. Então não foi só assim a água que se partiu, todas as partículas de água saíram daquele momento. Não ia ter tipo lama, não ia nada de água. Era terra seca. Então eu achei isso, é só uma curiosidade, claro, Não, mas é mas incrível. é muito incrível para você ver como ele realmente tem poder sobre todos os elementos. Ele removeu as partículas de água misturadas com lama, com areia ali para ficar seco. É muito incrível isso. E ele pode fazer isso na nossa vida. Ele pode remover todos os traumas. É só Cristo, né? Só o nosso Senhor que vai remover os traumas e toda a lama que tiver na gente, né? Porque eu imagino eles, né, chegando lá, gente, é impossível. Como que a gente vai atravessar esse rio? Uhum. É impossível, não. E talvez, sabe o que eu tava pensando também? Se tivesse um pouquinho de água, eu penso, tá escorrendo. Vai subir. vai descer, né? A água, sei lá, vai. Como É que fala? nem enchente, né? Aos poucos vai subindo. Ah, vai É. subindo, vai, né? Enfim, mais Ou uma coisa de confiança. eles iam escorregar, pegar- cair, criança bater... Não É, sei, já sei tô... lá. E aí, lembrando a quantidade de pessoas que estavam ali, né? Nossa, Pra 1 milhão, atravessar né, tudo gente, aquilo. provavelmente. Imagina, já nos pioneiros da igreja que saíram de Nauvoo, né? A gente já tem algumas histórias, né, assim, muito difíceis, desafios de pessoas atravessando partes também, córregos congelados, né, sem proteção nos pés, enfim. Então, a gente entende um pouco disso nos dias de hoje também, né? Mas aí no 17, eu queria só que a gente fizesse um lembrete sempre que o Senhor fala, eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, né? Para que entrem no mar. Sempre que eu leio isso, eu lembro do que a gente já falou um pouco na semana passada, mas eu gosto de pensar, o Senhor, não é que ele endureceu o coração, né? Mas ele está querendo dar mais uma oportunidade para que o coração deles não seja endurecido. Então, quando ele fala eis que endurecerei o coração, é nesse sentido. Eis que eu vou dar outra oportunidade para eles pararem e recuarem. Mas eles não recuaram. E aí o Senhor faz o quê, então? Ele consegue, o povo atravessa o Mar Vermelho, e nessa que vem os egípcios, o Senhor fecha, então, o mar em cima deles, e nem um egípcio se salva. Todos os egípcios que entraram no mar Ficaram. E é interessante, se você clicar aqui na palavra endurecerei, ele te leva para o Guia de Estudos das Escrituras para orgulho. Quantas vezes o nosso orgulho toma conta a ponto de fazer a gente fazer uma coisa tão estúpida em que, né, o Mar Vermelho se fecha na gente e a gente não necessariamente morre, né, mas coisas ruins podem acontecer. Certamente morrerás. Certamente morrerás. Espiritualmente. Espiritualmente. E até aqui aconteceram já várias coisas, né? A gente não falou aqui, mas o carrinho deles, as rodas quebraram, porque o Senhor destruiu as rodas. Aí a nuvem ficou entre eles e os israelitas, para que eles pudessem ter essa folga entre um povo e outro, para que eles conseguissem fugir realmente. Então o Senhor ali mostrando a sua mão. Aí eles chegam lá,
no deserto. E aí, eles que sempre viviam às custas dos egípcios, né? Eles tinham comida, eles tinham, talvez não era uma fartura de comida, mas eles sabiam como comer. Mas no deserto, ninguém ensinou eles a pescar, ninguém ensinou eles, não tinha nem como pescar, porque era deserto. Mas no deserto, eles não tinham como saber como comer, como ir atrás de comida, de alimentação, de nada. E aí eles murmuram de novo. Então, eu queria inclusive ler, né? Porque a gente leu a promessa do Senhor, né? A gente leu que o Senhor prometeu que ia ser em terra seca. E aqui no 29, ele fala, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em terra seca. O que o Senhor promete acontece. Né? E quantas promessas a gente não tem na nossa vida que talvez a gente duvida, mas vai acontecer. Claro que depende da nossa obediência, né? Mas eu achei tão lindo ver isso. O Senhor prometeu e daí alguns versículos depois se cumpriu do jeitinho que ele falou. Então, para mim é muito inspirador isso. Me deixa com um sentimento muito gostoso, né? De que o que o Senhor me prometeu, Ana, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E mesmo que se eu murmurar, se eu me arrepender, ele ainda tá lá, tentando me ajudar, tentando. E se às vezes eu cair e ficar um pouquinho deprimida e pensar, né? Ai, não sei, não consigo ver, Senhor. Ele tá ali de novo, me dando maná dos céus. Né? Então é uma coisa atrás da outra. Nossa, como o Senhor é bondoso, gente. Eu não consigo entender quem não consegue ver. É aquilo que você falou, né, Senhor? Me ajuda a ver. Porque se você não vê o Senhor na sua vida, pede ajuda para Ele para ver. Porque a gente não é nada sem Ele. Me lembrou, a gente está em abril aqui, em julho, dia 5 de julho, o profeta ele pediu para a gente fazer um jejum de agradecimento pela liberdade religiosa aqui né? Pela liberdade religiosa no mundo inteiro, mas principalmente em comemoração aos Estados Unidos ter 250 anos, né? E achei isso muito interessante, porque quantas vezes a gente faz um jejum de agradecimento para reconhecer que a mão do Senhor está ali mesmo quando a gente não vê. Para nós é uma bênção muito grande poder fazer oração em público, poder ir para a igreja e não ter alguém te impedindo, poder fazer convênios no templo, poder construir templos, né? Ter um templo perto, principalmente de nós que moramos aqui em Utah. Ter um templo com 15 minutos de distância de um do outro, 30 minutos, 40, né? Poder frequentar o templo, poder... tudo, né? Tudo que a gente tem em relação à liberdade religiosa. É muito especial a gente poder fazer um jejum de agradecimento, poder reconhecer a mão do Senhor, né? Nesses 205, né? Assim, principalmente nos anos da nossa igreja, né? Que daqui a pouco também vai ter o bicentenário. Né, daqui a alguns anos. Então a gente segue para Êxodo 15, que eles estão livres, né, dos egípcios. Cantando ao Senhor. Cantando, felizes. Dando graças. Vamos ler um pouquinho desse cântico? Ana, leu 2, a Laís continua. Sim. O Senhor é minha força e meu cântico. Ele me foi por salvação, Ele é o meu Deus, e eu lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, e seus capitães escolhidos afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, glorificou-se em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaçou o inimigo. E na grandeza da tua excelência derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro das tuas narinas amontoaram-se águas. As correntes pararam como montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartir-se-á a minha alma deles,
Sacarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Aí é interessante que logo em seguida sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. E continua esse cântico, né? É tão lindo que eles reconhecem a mão do Senhor em cada um desses atos, em cada palavra, eles são bem intencionais em cada palavra. E estão muito felizes, né? Imagino que realmente devia estar uma festa, né? E aí a gente chega no finzinho ali. Alegria de termos o arbítrio. É o maior presente que o Senhor deu para nós e nos céus, antes de virmos a essa terra, né? Nessa guerra aí pré-mortal. O que se estava lutando por? Por libertação. Libertação como, né? Não, desculpa. O que se estava lutando por? Arbítrio. Né? E quando um povo não tem o direito do arbítrio, a sua nação cai, né? E o Senhor cobre o povo e ajuda o povo. Sempre, o Senhor sempre vai libertar quem está em cativeiro. É tão interessante pensar nisso, né? Físico, como a Ana falou, emocional. Mas aí quando é algo que é uma coisa assim, que é um povo inteiro, o Senhor vai agir, né? Perfeito. Aí no finalzinho, então, desse capítulo, Acho que lá no 22. no 22, exato. Quer ler pra gente? Uhum. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam águas. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E aí, então, no 25, ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. A eles deu estatutos e um decreto, e ali os provou. Então, ali, né, novamente, o Senhor opera o milagre. E aí tem uma pergunta no auxílio do estudo do Velho Testamento, que ele fala: como que o lenho lançado nas águas de Mara pode nos lembrar de Jesus Cristo? E aí eu gostei que ele fala assim como o lenho que trouxe cura às águas de Mara, Jesus Cristo oferece seu poder de cura para nos purificar e remover a amargura de nossa vida. Depois do milagre em Mara, o Senhor proclamou: eu sou o Senhor que te sara. Então, de novo, a gente lembra um pouco da Páscoa, a gente lembra um pouquinho, do né, pão. dos pães, né? Isso. Então, tudo aqui, eu tava até, assim, é muito gostoso estudar Moisés, estudar a história de Moisés, porque Moisés, ele foi o começo de tudo, ele que, através dele, que a gente tem a Páscoa, né, que começou a celebração da Páscoa, né, a forma de poder mostrar para o Senhor o quão eles são gratos, o quanto, né, o sacrifício do primeiro cordeiro, e depois veio o sacramento por causa da Páscoa, para poder substituir a Páscoa, e aí também vieram os 10 mandamentos, que a gente vai estudar semana que vem, mas tudo, assim, parece que Moisés ali foi nosso Joseph, né, que a gente estava comentando, parece que ele foi nosso Joseph de hoje, Moisés foi o Joseph daquela época, ele estava ajudando a trazer todas as coisas a trazer as doutrinas, né, do evangelho. Porque toda a cultura dessa religião, né, hebraica, judia, é Moisés. Foi Moisés que instituiu quase tudo. A história de Moisés, né? Tudo vem dali. E ele também, através dele, que a gente tem as histórias da criação, né, que foi revelado a ele, né, que a gente tem em Gênesis, a gente tem o livro de Moisés, na Pérola de Grande Valor, Abraão, enfim. Mas, e aí em seguida também, ele fala sobre o maná, né, que eles estão querendo maná, e o Senhor também dá comida no deserto, e ele fala de pegar o suficiente para tua família para aquele dia, mas no 6º dia você vai pegar o dobro para não pegar no sábado, no dia do Senhor, né? Então, algumas pessoas não obedecem e pegam mais nos dias que não precisa, e aí a comida fica amarga, fica ruim, apodrece, cheia de bicho, e aí aqueles que
acabam não pegando na sexta, mas pegam no sábado também, não tem no sábado para eles pegarem. Então, assim, ali muitas coisas a gente já consegue aprender também sobre guardar o dia do Senhor, sobre santificar o Senhor, né? Então, Lê, eu acho legal a gente ler essas escrituras que estão falando, sei que você já deu um resuminho aí do que aconteceu com o maná, mas lá em Êxodo 16:11, diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Ao cair da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, e cobriram o acampamento, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do acampamento. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que isso? Porque não sabiam que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. E daí ele dá as instruções, né, de colher o que você precisa, para não pegar mais. Ai, gente, é muito lindo, porque aqui novamente o Senhor tá dando mais um sinal, mais uma: Ei, eu tô aqui, eu sou o seu Deus, eu tô olhando pra vocês, eu tô cuidando de vocês, eu não vou deixar vocês passarem fome. e eles falam, né? E colheram uns mais e outros menos, né? De acordo com a fome e tudo mais. E ele falava, não sobrava, né? Não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E aí Moisés fala: ninguém deixe dele para amanhã. E eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para amanhã, e criou bichos e fedeu, por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme que podia comer, porque quentando o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E aí ele vai ensinar sobre o dia do Senhor, né? E aí ele falou: amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiserdes assar no forno, assai-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o. E tudo que sobejar, guardai-o para vós até amanhã. Então, era o único dia que era o único dia que eles podiam. Exato, perfeito. E é interessante que eu fiquei pensando aqui como aplicar isso no nosso dia hoje, né? A primeira coisa que eu pensei foi no dízimo. Porque o Senhor nos dá tanto, e tudo que a gente precisa fazer é dar 10% de volta. E é muito mais um princípio de obediência, do quanto a gente pode crescer com isso, do que a igreja precisa. Mas a igreja também precisa, assim, querendo ou não, o pouco que a gente dá tá ajudando alguém da nossa ala, tá ajudando alguma família, porque querendo ou não, as alas são regidas também pelos próprios membros, né? Então, a oferta de jejum que a gente dá generosamente vai ajudar o fundo de jejum da nossa ala, não vai ajudar o fundo de jejum da ala vizinha. Pode ajudar também, se sobrar. Mas vai ajudar mais a nossa ala, né? Então, quanto que a gente quer ajudar os irmãos da nossa ala? Quanto que a gente quer ajudar? Às vezes a gente não sabe como ajudar a irmãzinha ali que a gente não conhece muito bem, mas se a gente fizer a nossa parte de dar um jejum generoso, né? Dar uma oferta de jejum generosa e pagar o nosso dízimo direitinho, aí fica muito mais fácil para o bispo também organizar, né, alocar o dinheiro onde tem que ser alocado. Porque é assim que o Senhor, tudo que o Senhor faz é em ordem, né? É muito mais do que só dinheiro. É muito mais do que só o valor monetário, né? É uma questão de obediência, é um princípio mais para nós do que para os outros. Posso compartilhar com vocês aqui em Êxodo 15, tinha uma palavrinha lá que ele usou provou, né? E daí quando você clica, é no 25b, tá? Com provou. Tem 3 escrituras que eu acho que isso tá falando muito. Ele só vai. Não, era esse versículo mesmo. Que ele decretou. Que eu ia falar aquela... isso. E aí é perfeito. Então aqui várias vezes nessa história a gente vai ouvir essa palavra, acho que provou, né? E daí ele leva para Deuteronômio 8:2, então isso já é depois disso tudo. Então essa escritura a gente tá
olhando para trás no que já aconteceu. Ele fala: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E daí ele também leva para Doutrina e Convênios 98, 11 e 15. E dou-vos o mandamento de renunciardes a todo o mal, e vos apegardes a todo o bem, e viverdes por toda a palavra que sai da boca de Deus. Pois ele dará ao fiel linha sobre linha, preceito sobre preceito, e com isso vos testarei e provarei. E quem perder a vida na minha causa, por amor a meu nome, tornará a encontrá-la, sim, a vida eterna. Portanto, não temais os vossos inimigos, pois decretei em meu coração, diz o Senhor, que vos provarei em todas as coisas, para ver se permanecereis no meu convênio, mesmo até a morte, para que sejais considerados dignos. Porque se não permanecerdes no meu convênio, não sereis dignos de mim. E daí a última escritura que ele dá aqui é Abraão 3:25. E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhe ordenar. Então, eu adorei, não sei, pelo menos pra mim, eu não sei se eu vou conseguir aqui expressar a conexão que fez no meu cérebro, mas de tipo, todos esses 40 anos foi realmente um período de prova. E o Senhor só queria saber se eles realmente iam segui-lo. Ele queria transformá-los em um povo de Sião. Transformar. Ele queria saber o que estava no coração. E eu acho que ele faz isso com a gente também. E quantas vezes eles pisaram na bola? O Senhor provou, eles pisaram na bola, se arrependeram, mas o Senhor de novo, vamos provar de novo, vamos ver se agora eles aprenderam a lição. Não aprenderam a lição, vamos provar de novo. Ele continua abençoando. E ele continua. Mesmo quando a gente erra. Exatamente. Eu fiz um comentário mais cedo aqui no episódio falando sobre isso. Às vezes eu não sei se tem isso aconteceu só pra isso. Mas quando o Senhor diz, aconteceu só pra isso, sabe? E eu confio nisso, só deixando claro. Eu não sei se vocês lembram que eu fiz esse comentário. Então, sim. Mas com certeza. E que lindo de ver que o Senhor, ele não desiste de nós. E isso que você estava falando, né? Do dízimo. É obediência, gente. O Senhor só quer saber se a gente vai obedecer Ele ou não. Só vai abençoar tipo a nossa vida. Essa parte aí de não colher no domingo. Alguém ia morrer, tipo, se colhesse no domingo? Não, mas o Senhor só queria saber se eles iam obedecer. Tipo, qual é a diferença, se você pensar em termos técnicos, de colher no sábado, colher no domingo? Não tem, além de que é o dia do Senhor. Né? Mas Exato. Ele só queria testar. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Então, quantas vezes a gente vai ser pedido algo do Senhor? Ana, vai lá e bota um ovo na tua cabeça e... sabe assim, umas coisas absurdas? Eu vou seguir o Senhor? Se o Senhor pedir pra mim falar alguma coisa com aquela pessoa no mercado X que eu nunca vi e falar alguma coisa tipo, vem pra igreja, eu vou obedecer o Senhor? É só isso. E se nós formos fiéis, Ele dará linha por linha, preceito sobre preceito. E também não é à toa, porque com essas provas nós aprendemos e crescemos. E a gente aprende por nós. Exatamente. E a gente vai mudar o nosso coração por nós, assim. A gente vai olhar e vai falar assim, não, isso aqui é pro meu bem. Agora eu entendi, eu tô vivendo isso. É por isso que a gente fala, né, de viver os mandamentos, procurar, né. A gente até brinca de não guardar, porque guardar a gente abre a gaveta, põe e não abre mais. Mas assim, viver os mandamentos para que a gente possa entender o porquê eles foram estabelecidos. Mas se a gente não viver e não colocar à prova, nós não vamos entender e entesourar no nosso coração. É uma coisa que não vai fazer sentido. Não é verdade? E aí precisa fazer sentido, porque o Senhor é um Senhor que Ele quer que nós entendamos e mudemos e nos purifiquemos através de Jesus Cristo, mas com o desejo do nosso coração. O Senhor não impõe as coisas. Ele prova para que nós possamos entender, para que nós possamos aprender e decidir por nós mesmos. Então, às vezes as pessoas também falam, nossa, mas essa igreja, não sei o quê, lavagem de cérebro, é culto, enfim. E assim, não é isso, a gente entendeu porque a gente viveu aquilo. Queira pessoas estão olhando ou não, eu coloquei à prova, eu tive o meu relacionamento com o Senhor, coloquei à prova, vivi aquilo e pude ver os frutos na minha vida. Ninguém vai tirar algo que você viveu e que você sabe. É isso que o Senhor quer por nós. E o elder Dieter Christofferson, ele ensinou que ao prover
Ao prover sustento diário, um dia por vez, Jeová estava tentando ensinar fé a uma nação que, ao longo de um período de 400 anos, tinha perdido grande parte da fé que seus pais tinham. Ele os estava ensinando a confiar nele, a buscá-lo em cada pensamento, a não duvidar e não temer, que é a Escritura de Doutrina e Convênio 636. Estava provendo-lhes o suficiente para um dia de cada vez. Exceto no 6º dia, eles não podiam armazenar o maná para usá-lo nos dias seguintes. Basicamente, os filhos de Israel tinham de andar com ele naquele dia e confiar que ele lhes daria uma quantidade suficiente de alimento para o dia seguinte, no dia seguinte, e assim por diante. Desse modo, ele nunca estava muito longe do pensamento e do coração deles. Porque você aprendendo a confiar no Senhor, as outras coisas que vão vir vão ser desafiadoras, mas você sabe em quem você confiou. No livro de Mórmon, Nefe fala, eu sei em quem confiei. Então, do meu Senhor, do meu Jeová, só vai vir coisa boa para mim. E aí, só queria citar também que tem um trecho aqui do auxílio do estudo do Velho Testamento, que ele fala, pouco antes dos israelitas entrarem na terra prometida, Moisés os admoestou a se lembrarem de tudo que o Senhor fizera por eles no deserto. Ele ensinou que um dos propósitos de o Senhor fornecer o maná era ajudá-los a saber que o homem não viveria só de pão, mas que de tudo do que sai da boca do Senhor. Então era mais do que só o dia a dia, era poder viver sabendo que o Senhor está guiando o dia a dia. E isso me lembra que a gente já falou antes também em outros episódios daquela palavra hebraica, hesed. Se vocês lembram, ela significa amor, mas é muito além do que amor. É amor de convênio, né? Ele é o amor que cumpre promessas, que permanece constante, age com compaixão, não abandona, mesmo quando o outro falha. E a gente está vendo isso aqui claramente. O povo do Egito, o Senhor não tinha hesed com eles. Ele mostrou as pragas, deu a chance para eles virem. Não estava querendo? Beleza, foi todo mundo água abaixo no rio, no Mar Vermelho, né? Mas aqui não, esse era o povo do convênio, o povo do Senhor. E por mais que eles estavam pecando, caindo, não confiando às vezes, o Senhor estava lá continuamente dando outra chance. É um amor que não desiste de você. E eu acho que é por isso que a gente faz tão... eu não entendia antes, quando eu era menor, o porquê do foco tanto de, por exemplo, temos que casar no convênio. Ou a pessoa não você teve um filho, mas você não estava ainda no convênio, não foi selado o seu filho não nasceu no convênio. Mas eu ficava, mas e daí a criança vai se batizar e tal. A bênção e a proteção de você estar no convênio, de uma criança nascer dentro do convênio, é isso. É hesed, é aquela criança nasceu dentro do convênio, o Senhor nunca vai desistir dela. Nunca. Nunca. E daí então ela vai fazer os seus próprios convênios, né? Batismo, ir para o templo, a investidura, o selamento. E conforme a gente vai continuando a fazer mais e mais convênios com o Senhor, a gente só está ligando mais, binding, a gente está firmando esse hesed com o Senhor, esse amor. E a gente pode desistir dele, mas ele nunca vai desistir da gente. E uma pessoa que não nasce no convênio, então, Ana, como que você diria que recebe esse hesed? Através do batismo. Através das águas do batismo. Então, assim, é claro que como eu falo assim, na visão da eternidade, aquela pessoa vai acabar pode ter a oportunidade de fazer. Eu não estou querendo dizer que uma criança que nasce no convênio é melhor aos olhos do Pai Celestial do que uma criança que os pais não são selados, por exemplo, e tem que esperar até 8 anos. Mas eu acho que há uma segurança para nós pais em sabermos que os nossos filhos nasceram no convênio, né? Então,
eu espero que essa minha fala não tenha sido levada muito assim, que vocês não se sintam mal, né? Se você, por exemplo, não nasceu no convênio, e você ainda está esperando talvez fazer 18 anos para se batizar, ou você tem um filho que infelizmente não pode se batizar com 18 anos e tem que esperar. Então, basicamente, todo mundo tem a oportunidade de ter esse recede, né? Mas é importante a gente saber que quanto mais cedo a gente tem esse recede, mais protegido estamos, né? Então, se nós nascemos no convênio, nós estamos já sobre esse convênio né, de amor com o Pai Celestial desde cedo. Então, como é uma bênção para nós podermos nos casar, nos selar e ter filhos dentro do convênio, né? Como que é algo ainda mais essencial para a proteção dos nossos filhos, né? Mas quando a gente não nasce no convênio, tudo bem, a gente ainda tem a chance de fazer parte do convênio a partir do momento que a gente se batiza. E Deus ama todos os seus filhos. Esse amor é universal, é para todos, não importa a religião, né? Então, ninguém é mais amado ou menos amado, mas com um convênio é um relacionamento que liga, liga e não dá para desfazer. A gente ainda tem muita coisa aqui. Ai, por mim, eu acho que esses episódios têm que ser de 2 horas. 2 horas. Porque acho que a Bíblia ela traz muito do Salvador, muito de Jesus Cristo. E ele está em todas as palavras, ele está em todo lugar, né? O nosso Jeová. E aí, então, eles ficaram 40 anos, lá no versículo 35 fala, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos. E maná, lembrando que a tradução é, o que é isto? Porque eles falaram, o que é isso? O que é esse treco que está descendo do chão, do céu? Né? Então, era o pão, era Cristo na vida deles, né? Então, eles comeram por 40 anos até que eles entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Então, aí eles chegaram ali em Canaã e eles acamparam num lugar que não tinha água para o povo beber. Era deserto, lembrando, né? Aqui, tudo deserto. E aí, então, o povo contendeu o povo com Moisés e disseram, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendais comigo? Por que não tentais o Senhor? Né? Ele que tem provido tudo para nós, por que vocês estão vindo para mim? E eu fiquei pensando, quando eu li esse trecho, eu fiquei pensando, nossa, né? Às vezes eu fico, eu preciso ter uma entrevista com o bispo, que eu quero saber o que ele, né? Eu quero uma bênção especial do bispo, eu quero, quero uma bênção especial do sacerdócio, talvez ele tenha me dizer algo mais. Mas por que eu não estou indo direto para o Senhor? Por que às vezes eu não estou tentando receber essa inspiração? Claro, eu posso receber através da bênção do sacerdócio. É uma forma maravilhosa da gente receber resposta. Mas às vezes a gente fica buscando um líder X, né? O 70 tá chegando, eu vou perguntar para ele. O 70 tem o mesmo sacerdócio que o bispo. Ele tá cuidando de uma área maior, mas ele tem o mesmo sacerdócio que o bispo. Por que a gente não confia nos nossos líderes locais e a gente quer confiar só nos líderes que estão mais acima dos nossos líderes locais? Né? Então, assim, eu fiquei pensando né, nisso. Por que eles estão indo para Moisés? Por que eles não falaram direto com o Senhor? Eu acho legal. Nesse 2 aí, Lê, quando ele fala no porque tentais o Senhor, quando você clica, ele fala, pondes o Senhor à prova. Né? Põe ele à prova. Pede então aí você vê se ele vai fazer ou não para você. Né? Eu acho que muitas vezes a gente esquece de fazer isso com o Senhor. De tipo, é mesmo, o Senhor me prometeu aquilo. Então eu vou viver, Vamos buscar, então eu vou fazer. Acho que é Doutrina e Convênios 10, 28, que fala, eu, Senhor, estou obrigado quando faz isso que eu digo, mas quando não fazer isso, tem promessa alguma. Então, às vezes a gente tem que buscar e pedir a bênção. Você fala assim, Senhor, ao meu ver, estou fazendo tudo certo. Você me prometeu maná por 40 anos. Você me prometeu X. E aí? Exato. Ou o Senhor vai te dar aquilo que ele prometeu, ou ele vai te ajudar a ver que você talvez não estava fazendo tudo certo, que você tem que fazer uma correção aí para ele poder te abençoar. Mas aí, então, o Senhor, tá bom, vamos lá, mais uma vez. No 5 ele fala, toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio e vai. Né? Então, era para ferir a rocha e dela sairá água. No 6, tu ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porquanto tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não?
A gente pode fazer essa pergunta também. Está o Senhor no meio da minha vida? Ou não? Será que eu enxergo as bênçãos que Ele tem me dado? Será que eu enxergo que é por causa dele que eu tô fazendo faculdade? Será que eu enxergo que é por causa dele que eu consegui achar uma pessoa pra me casar? Será que eu enxergo que é por causa dele que eu tenho filhos? Né? Assim, todas as bênçãos que a gente vê, será que a gente enxerga que é da mão dele e não da nossa? Vocês notaram o simbolismo de Cristo no 6? E tu ferirás a rocha, e dela sairá água. Que lindo. Cristo é água viva. Ele foi ferido. Ele morreu por nós. Para que o quê? Nós tenhamos a vida eterna. Ele é a fonte, né? Ele é a fonte, E aí também lembra um pouco assim, eles estão buscando o alimento físico o tempo todo, né? E o alimento espiritual. É o seu próprio relacionamento com o Senhor. O que o Senhor pode revelar pra você, pra sua vida, né? E eu acho interessante que Moisés fala isso também, ensina, porque é que um profeta faz. Ele nos ensina, ele nos direciona ao Senhor, a Deus, através de Jesus Cristo, né? Então ele vai sempre nos direcionar pro Senhor, porque nós precisamos ter o nosso relacionamento pessoal, individual com o Senhor também. E aí, então, lá no 8, a gente vê, então, começa uma batalha ali, né? Foi Amaleque que pelejou contra Israel. Então, Amaleque, ele quis batalhar contra o povo de Israel ali, né? E aí, então, o Senhor, ele dá mais uma promessa, mais uma chance ali de eles entenderem que tudo é pela mão dele, né? No 11 fala, acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e um de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E eu fiquei pensando nisso que eu estava essa semana fazendo um projeto Academia. lá com o meu... Também, academia. Também. Eu tô que doido. Mas essa semana eu tava fazendo um projetinho em casa com meu sogro, eu tava segurando uma madeira ali pra ver a altura, da onde a gente ia colocar as coisas. E assim, eu fiquei uns, sei lá, 10 segundos. Não, vai, um pouquinho mais. Eu fiquei esperando ali, e eu fiquei pensando, nossa, pra Moisés devia ser muito difícil. Porque só eu estar aqui, tudo bem que eu tava segurando uma madeira. Só que aí logo em seguida eu fiz o teste, né? Eu fiquei com a minha mão pra cima, assim, e falei, deixa eu tentar. E, gente, não dá pra você ficar muito tempo. Imagina o dia inteiro, você ficar com a mão pra cima. Nossa. Devia ser muito incômodo. E realmente ele precisava da ajuda de Arão, de Hur, pra segurar as suas mãos do lado. Eu até fiquei pensando, eu ia fazer vocês fazerem isso também. Eu ia falar, vamos lá, vocês... Não, vocês aguentando pra cima também. Vamos ficar o resto do episódio com a mão pra cima, ver se a gente aguenta. Então, realmente, assim, se a gente pensar, né, é físico, a gente consegue entender essa dificuldade de ficar com a mão levantada. Porque é algo que a gente consegue fazer hoje também. E era tudo muito conectado ao Senhor, né? Quando ele estava com a mão pra cima, a batalha era vencida. Quando abaixava, a batalha não era. Aqui aqui no Vem Segue-me, ele fala o seguinte: por que Moisés precisava manter as mãos erguidas durante a batalha de Israel? Isso é, na verdade, no auxílio de estudo do Velho Testamento. É possível que as mãos erguidas de Moisés tenham sido um gesto de oração. Independentemente do motivo das ações de Moisés, fica claro que o Senhor era a fonte do poder dos israelitas nessa batalha. As ações de Arão e Hur, nesse relato, foram usadas pelos líderes da igreja para ensinar sobre a importância de apoiar o profeta do Senhor. Que lindo. Literalmente, eles estavam apoiando o apoiando, profeta do Senhor. Tem uma imagem muito bonita que a gente vai colocar aqui de Joseph Brickley, que está ali no auxílio do Velho Testamento. Achei linda, né? Que é realmente Moisés ali muito velho já, com as mãos para cima, né? Achei linda. E aí a gente vê aqui, né, tão legal com essa gravura, né, Lelê, com essa imagem, com esse quadro, que aí a gente pode ver o profeta e seus dois conselheiros, Arão e Hur. Né? Hoje a gente tem um profeta vivo com seus dois conselheiros que o apoiam fisicamente, espiritualmente, e são esse trio importante, né? E isso é em todas as organizações da igreja, né? Inclusive tem a presidente da da SOC, SOC. as conselheiras apoiando ela, ou o bispo Verdade. com os seus conselheiros.
né? Então você nunca tá, não importa qual chamada, você nunca tá sozinho, você sempre tem uma duplinha ali pra segurar as Te tuas apoiar. mãos pra... E sempre Verdade. apontando pro pro Senhor. Os três em comunhão e se esforçando e se ajudando pro Senhor, né? Lindo. A gente teve a oportunidade de apoiar nosso profeta, né? E todos os líderes Ah, é gerais da mesmo? igreja agora na conferência geral. Então, que a gente possa viver isso, né? E não reclamar dos nossos líderes, não fazer o possível para realmente apoiá-los. E às vezes que a gente tiver com essa vontade de reclamar de alguém, o que eu posso fazer que seja então melhor, né? O que eu posso fazer para que eu tire isso de mim? Uhum. Até porque, se a gente for pensar nas unidades mesmo, né, ali, ala, é um bispo, 2 conselheiros, secretários, para uma ala de 50, 60, 100, 150. Então, quem faz a ala somos nós também, né? Nós fazemos parte ali da obra. E o Elder, queria só terminar aqui com o Elder Rasband, no discurso de outubro de 2024, eis que eu sou a luz que levantareis. Ele fala aqui que apoiar o profeta é um trabalho sagrado. Não ficamos sentados em silêncio, mas o defendemos ativamente, seguimos seus conselhos, ensinamos suas palavras e oramos por ele. O rei Benjamim, no livro de Mormon, disse a seu povo: sou como vós mesmos, sujeito a toda sorte de enfermidades do corpo e da mente. Contudo, fui escolhido pela mão do Senhor, e fui guardado e preservado por seu incomparável poder, para servir-vos com todo o poder, mente e força que o Senhor me concedeu. Então, da mesma forma, aos 100 anos de idade, o presidente Nelson tem sido guardado e preservado pelo Senhor. Na época, ele ainda estava vivo. E o presidente Harold B. Lee, na época, membro da primeira presidência, citou o exemplo de Moisés no topo do monte em Refidim. As mãos do presidente da igreja podem ficar cansadas, disse ele. Elas podem inclinar-se e pender às vezes devido às suas grandes responsabilidades. Mas, ao erguermos suas mãos, ao liderarmos sob sua orientação e ficarmos ao seu lado, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês e contra Israel. Sua segurança e a nossa dependerão de seguirmos ou não aqueles que o Senhor escolheu para presidir a sua igreja. Ele sabe quem ele deseja que presida esta igreja e não cometerá nenhum erro. Então, assim, né? A gente aprendeu bastante coisa aqui hoje. Nossa, muito. Foi um estudo muito recheado, né? De ver realmente a mão do Senhor na vida dos israelitas, dos nossos antepassados aí, né? Do povo do Senhor. E principalmente ver o Jeová no Velho Testamento. Né? Então fica aqui o convite de novo para vocês. Aonde que você enxerga Jeová no Velho Testamento? Nesse estudo? Né? O que para você chamou a atenção? Qual que foi o que você tirou de mais sagrado desse estudo hoje? Então, para terminar com essa pergunta, eu gostaria de fazer essa pergunta para as meninas. Qual que foi o ponto principal dessa aula para vocês hoje? E acho que foi muito pra mim. Eu acho que o que mais me chamou a atenção realmente foi, acho que 2 coisas, na verdade, e que tem a ver muito do que eu tenho passado na minha vida pessoal, mas em questão do Mar Vermelho, né, do Senhor poder, o Senhor cumpre suas promessas. Pode demorar, a gente pode achar que a gente foi esquecido, mas o Senhor cumpre as suas promessas e Ele pode abrir mares vermelhos da nossa vida. É só a gente confiar nele e guardar os mandamentos. E eu acho que a outra parte é realmente esse que eu falei pra vocês agora recentemente do Hesed, né? Essa palavra do hebraico, que é o amor de Deus, que é muito importante que a gente faça convênios com o Senhor. E eu acho que se a gente entender a importância disso, a gente vai entender muita coisa do que a igreja também faz. Nossa, mas por que os missionários têm que ficar convidando as pessoas para o batismo? Gente, por que não? A gente tem que convidar porque esse é o convênio. Se as pessoas forem batizadas, elas vão ter esse amor eterno com Deus. E a gente vai querer que todos à nossa volta tenham isso. Então, para mim, eu acho que foi
por essas duas coisas. Uhum. Eu amei o título da aula, né? Saber que, assim, me vem também, saber que eu sou Deus. Eu sou o Deus de Israel, né? Me vem isso na minha cabeça. Confiança no Senhor. O Senhor está nos detalhes de nossa vida, como a Ana falou, a terra seca, as partículas. E ao confiarmos nele, colocarmos toda a nossa confiança nele, nós vamos ver os milagres na nossa vida. Ele está aqui para nos ajudar, para nos resgatar. E ele sempre vai nos ajudar. Sempre vai nos resgatar do que a gente precisar. Então, para mim, ficou isso. Ele é o Deus de Israel, vai nos resgatar, está aqui sempre. Aquieta-te, Laís. Porque o Senhor pode ser o maior guia da minha vida, né? O que está guiando a minha vida. Mas eu acho que para mim ficou isso. Muito bom. Muito obrigada, meninas. E você, Letícia? Para mim, é o quanto ele livrou o povo de sofrimento. Apesar deles acharem que eles estavam sofrendo, que eles estavam em dificuldades, o Senhor ainda os livrou o tempo todo. E até na batalha, até o último capítulo que a gente estudou hoje, ele continuou livrando o povo das dificuldades dele. E ele pode me livrar das minhas dificuldades também, dos meus desafios, das minhas próprias dificuldades, né? E saber que o Senhor, ele pode acalmar o nosso coração. Gostei muito. Obrigada, meninas, por esse estudo. Obrigada a você por estar conosco. E ficamos por aqui. Até semana que vem. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.